Olá, jovem, bom dia, tudo bom? Tá me ouvindo? Bom dia. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem também? Show, perfeito. Se apresenta aí pra gente, fala o teu nome, de onde você é, onde é que você mora e o que você faz. Então, eu sou Elane Costa, sou do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou fazendo uma transição de carreira para o desenvolvimento humano. E, e eu comecei nessa turma com, com a sua mentoria, aproveitando, foi assim, o que eu falo, né? Foi o dedo de Deus ali falando, ponto, é isso que você se identificou e é isso aqui que você vai aprender. Então, Legal. eu trabalhava muitos anos eu trabalhei 25 anos na indústria farmacêutica como representante, numa multinacional. E durante esse tempo todo, né, que eu vinha trabalhando, eu realizei assim inúmeros, contar aqui um pouquinho por que eu cheguei até você, né? Eu realizei assim inúmeros cursos de perfil comportamental. Nisso eu sou muito grato porque a indústria farmacêutica utiliza muito estrategicamente isso para o desempenho do seu trabalho. Só que tem pessoas, né, que aprendem e assimilam e executam, e pessoas que só passam por isso. E eu percebi esse ano, quando eu terminei a minha trajetória, a minha carreira, que eu parei, analisei, falei assim, esse ano eu saí da indústria farmacêutica, que era uma meta que eu tinha colocado para mim, com os 50 anos, trabalhar com algo que realmente me identificasse. Aí eu parei, analisei, falei, nossa, o que de melhor eu sei fazer? Aí eu parei e falei assim, eu sei analisar pessoas, conversar com pessoas e tal. Falei, nossa, mas eu fiz tanto curso de perfil comportamental, será que eu tenho, vamos dizer assim, expertise para falar nisso? Aí eu comecei a analisar, falei, caramba, uma pessoa que fica 24 anos numa mesma empresa, passando por 5 fusões, então são 5 empresas diferentes, com inúmeros gerentes trabalhando com ela, com perfil de clientes para trabalhar extremamente diversificados, que é a área médica. Falei, nossa, eu fiz isso tudo, eu passei por isso tudo, com maestria, porque eu utilizei todos os passo a passo do perfil comportamental. Eu me adaptava perfeitamente às mudanças, eu me adaptava às gerências, e isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque meus colegas às vezes reclamavam, né? O gerente é tal, o gerente é não sei o que. Eu falei, gente, eu não consigo visualizar isso. Eu consigo comunicar com ele, ele consegue me escutar, a gente tem um bom relacionamento. Com os clientes, a mesma coisa, cumprir as minhas metas. Eu falei, nossa, então realmente é essa ferramenta que eu quero trabalhar. Só que eu não sabia como começar por isso, né? Aí depois eu parei para pensar uma outra coisa muito interessante, Luiz, que a gente tem tanto mercado em relação a isso e não se dá conta, né? Eu fiz uma enquetezinha em casa, que minha É família é muito bem amplo. grande, minha família é bem grande, eu falei assim, quem que sabe o seu perfil comportamental? Só uma sobrinha minha, olha que eu tenho 13 sobrinhos, uma sobrinha minha respondeu que sabia, o resto não, e todos no mercado de trabalho. Falei, nossa, olha só. Aí eu comecei a juntar essas coisas, todos esses pedacinhos, né? E cheguei até você através de uma parceira de uma outra mentoria que a gente está fazendo, de desenvolvimento humano com a área de coach, que linkou tudo. E ela me apresentou, eu falei assim, era justamente isso que eu precisava, de uma metodologia perfeita e uma ferramenta que me apoiasse para esse meu projeto hoje. Aí estou E aqui, tô como foi cheia tua de experiência dúvidas. na formação gratuita? Eu não Como fiz é que foi tua formação experiência na gratuita. formação gratuita? Não Eu não fez? fiz a formação. Eu Ah, não tá. Então fiz. você veio direto para a avançada porque uma Eu, amiga te indicou. uma amiga me indicou e como eu já estava identificando o quanto é importante a gente saber analisar, né? Saber utilizar as ferramentas, porque eu sei analisar, quer dizer, eu estou aprendendo, aperfeiçoando, mas olhando assim, eu sabia identificar o perfil comportamental da pessoa. Só que a minha dúvida era o seguinte, como eu vou fazer esses testes? Como eu vou executar esses testes? Como eu vou Ó, passar para essa pessoa? deixa eu te dizer uma coisa. Ah, Assim, você teve. Eu acho que tudo já está escrito, eu acredito muito nisso. Eu digo assim, ó, Deus escreve certo por linhas certas.
a gente é quem torta elas. A gente diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo, não, ele escreve certo por linhas certas. A gente é quem torta elas, querendo encontrar o porquê que foi desse jeito. Mas, exemplo, você teve a sorte de... A sorte que eu falo, maneira de falar, né? De você chegar no momento que estavam as inscrições abertas, porque você não participou do gratuito, exemplo, se alguém quiser comprar minha informação agora, não tem acesso, ninguém consegue comprar mais, não está disponível no mercado. E as pessoas às vezes dizem que eu sou meio doido. Peraí, cara, tu tá vendendo, o pessoal quer comprar e tu não quer vender, é isso? Eu disse, não, não é isso. A questão é, eu não fico focado em deixar as inscrições abertas para qualquer pessoa, a qualquer momento, querer comprar, e eu tenho que estar dando atenção o tempo todo para as pessoas. Então, eu separo um tempo, dou um conteúdo gratuito para as pessoas conhecerem o meu trabalho, conhecer o meu produto, conhecer a análise DISC. Depois eu abro as inscrições por algumas horas, às vezes por alguns dias. Depois eu fecho e aí eu vou ajudar essas pessoas a elas alcançarem aquilo que eu prometi para elas. Né? Nesse sentido, eu vejo que eu consigo ajudar muito mais pessoas, eu consigo focar mais. E aí as pessoas que não conseguiram... Olha, me acompanha o conteúdo aqui gratuito, acompanha nosso trabalho e, sei lá, quando a gente for abrir uma próxima turma, que eu não sei quando vai ser, a gente abre novamente novas vagas. Então, assim, fica de olho. Então, você foi uma pessoa que você veio por indicação de Tabata, eu acho que foi Tabata que te indicou, isso. E Tabata tinha acabado de entrar, Tabata também não conhecia quase nada. Né? Mas olha só, você confiou na palavra dela, mesmo conhecendo ela através de outro curso, você entrou e quando você já começou a assistir às aulas? Sim, eu assisti, já assisti, estou cheia de dúvidas, um conteúdo assim, riquíssimo. E assim, além mas do me que tira eu uma dúvida. esperava. Me tira uma dúvida. A receptividade, te surpreendeu? A expectativa foi aquela que você imaginava? Superou? Fala aí pra mim aí, que às vezes tem essa curiosidade também, né? Poxa, será que o aluno está gostando? Será que o formato do curso, a estrutura do curso, será que faz sentido para ele? Eu te digo isso porque antigamente eu tinha maior raiva quando alguém falava assim, Luiz, existe um curso ali à distância, existe uma graduação à distância. Eu tinha raiva, porque eu já comprei uma vez uma pós-graduação à distância e eu desisti que eu não gostei. Eu fiquei, caramba, não é a mesma coisa do presencial. E eu sempre fiquei com aquela sensação do meu aluno, quando ele estivesse comigo, ele não tivesse a sensação que eu tive lá atrás. Então, o conteúdo que a gente coloca lá na plataforma, os materiais, a forma de se comunicar, eu tento ser o mais simples possível, mais objetivo possível, com qualidade no que a gente faz, mas que não fique também algo cansativo. Então, a minha pergunta tá atendendo suas expectativas? É aquilo que você esperava? Você já fez outras formações também? Me fala um pouquinho nesse ponto aí, para eu ver se eu estou no caminho certo. Primeiro, agradecer e parabenizar o acolhimento de vocês, porque eu vou ser muito sincera, eu faço muitos cursos desde 2018 em plataforma digital, desde 2017. Eu nunca tive um acolhimento, uma recepção como você especialmente fez comigo. Tanto que várias vezes eu entrei em contato e falei assim, não é possível. Ele está me dando uma mensagem personalizada, ele está falando meu nome, ele está falando comigo. O pessoal pensa que é robô, o pessoal pensa, não é ele, isso é robô, isso é robô. Não, porque isso é ser um diferencial marcante para a vida de qualquer aluno. Segundo, realmente, você está falando em relação à metodologia. A metodologia é simples, direta e como se fosse uma aula, vamos dizer assim, uma aula, né? Uma aula, esqueci agora o nome, mas uma aula assim, para mim, porque você está falando para mim diretamente, é assim que eu me sinto, não está falando no grupo. Personalizada, a palavra é essa, personalizada, exatamente. Em relação ao conteúdo, aprendendo a cada dia, porque eu não tinha ideia. Porque quando você faz, é o que você falou, quando a gente faz esses cursos anteriores, a gente acaba que faz uma comparação. E como eu fiz muitos cursos de várias empresas diferentes, eu tinha esse conteúdo, eu tenho até material e tentei associar. Realmente, existe gráficos, análise ali, que eu nunca tive uma devolutiva assim e não sabia o potencial que a gente podia fazer com uma análise do que você faz, uma análise completa. Eu fiquei assim, assustada. Confesso com você. E tá me preparando, tá me deixando mais confiante em relação a isso, com algumas dúvidas do manejo também de como utilizar. Faz parte. É início assim mesmo, não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Até uma das minhas perguntas seria em relação a isso. Então vamos para as perguntas. Vamos para a pergunta. Hoje,
tua dúvida ou quais são tuas dúvidas hoje para que eu possa te ajudar aqui agora? Porque de repente são dúvidas que eu posso ajudar outras pessoas, né? Aí do outro lado. Sim. Qual a tua dúvida? Eu fiz a minha análise e a minha análise, eu sempre achei que eu fosse só estabilidade. Me surpreendeu que eu também tenho um pouco de influência, mas eu vejo que a gente pode aprimorar isso. É claro, tá? Isso é claro. Pois é, e como eu estou muito na fase, muito me sentindo, apesar de estar fazendo uma transição de carreira, eu planejei isso de uma forma bacana e se encaixou tão perfeitamente que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, com medo, mas feliz em relação a isso. Então eu estou mais comunicativa, eu estou mais expansiva, tá, beleza. Só que a primeira frase do questionário, o que me estimula, eu achei que não fosse uma frase que me deixou assim um pouco... não insegura, mas um pouco desestabilizada em ler. E eu fiz na minha filha e também deu essa mesma frase. A minha pergunta é o seguinte. Me tira uma dúvida antes. Quais os percentuais que deram no teu gráfico natural, você lembra? Sim, estou com ele aqui na mão para não esquecer. Deu 62% estabilidade e influência, e 34% dominância e 42% conformidade. E a influência deu 62 também? Deu, os dois deram. Não, minto. Não, os dois deram 61. 61. Isso. Tranquilo. Tanto estabilidade quanto a influência deu 61. Isso. É isso? Tranquilo. Sim. Pode continuar aí falando aí agora. Diz aí, qual a tua pergunta nesse sentido? Então, quando aparece essa frase para o cliente, como que a gente poderia dar de uma forma mais sutil? Porque foi uma frase que me incomodou. Quando a primeira coisa... Você poderia falar qual foi a frase? Sim. O que estimula você? Posso falar. Mas não foi uma frase em relação ao depois, que o depois foi perfeito e se encaixou. Mas nessa aqui, o que estimula você? Aí, falando que foi difícil identificar o que estimula Elaine Costa e a não ter sido entendida, ou houve tentativa de responder as informações que não correspondem à sua realidade. Isso me incomodou, porque eu fiz de uma forma tão correta, tão honesta comigo mesma. Aí eu falei, poxa, logo a primeira coisa que eu li foi isso. Aí eu falei, não. Aí depois eu fui lendo, eu falei, não, tem tudo a ver, tá se encaixando, o resto tá se encaixando. Mas aí essa frase me incomodou. E quando eu fiz o da minha filha, que deu a mesma frase, e eu senti que incomodou ela também. Então, não sei se é o nosso perfil que incomoda ouvir isso, por achar que a gente tá burlando alguma coisa. E eu queria aprender como passar isso para o cliente de uma forma mais natural. Porque lendo assim, friamente, Olha uma só. coisa que me... Olha só, ele dá aí 3 possibilidades. Não sei se você percebeu isso. Ele dá 3 possibilidades. Você me falou 2. Qual é a terceira? Não foi entendida, não foi entendida, tentativa não responde, ou pode apontar alguma existência de conflitos. Seria isso? Opa, exatamente. Estou aqui abrindo o seu relatório aqui agora. Ó, ele diz assim nos pontos no que estimula você. Devido a esse fator de influência e estabilidade, estão próximo da linha intermediária, ou seja, está próximo de 50%, tá? Porém, acima de 50%, que é o seu caso, acima de 50%. É difícil identificar o que é que estimula, tá, Elaine? O que é que ele quer dizer aí? Olha, devido a esse teu fator de influência e estabilidade, que deram 61% de cada um, estarem próximo dessa linha intermediária, o que seria essa linha intermediária? Imagina uma zona neutra. O que seria essa zona neutra? É pegar 0 e 100%. Zona neutra é como se você tivesse meio que 55, 50, 60, até 65%. É como se você estivesse em cima do muro. Você nem vai para cima, nem você desce. Você está meio que numa zona neutra. O que seria uma zona fria, uma zona baixa, vamos dizer assim? Fazendo uma analogia aqui. Seria 10%, 20%, 30%. É uma zona baixa. Quando ele fala zona intermediária, essa zona é como se fosse uma zona neutra. É como se fosse o seguinte. Devido ao seu fator, ele ter esse percentual de 62 e tanto influência como estabilidade, está nessa zona intermediária, porém, acima de 50%, é difícil identificar o que é que estimula você. Aí ele dá 3 possibilidades. O que é que isso pode acarretar? O que é que isso pode dizer para o sistema?
que você ou não entendeu. Ó, a análise pode não ter sido entendida. Você não entendeu na hora de se responder. É uma possibilidade. Ou, aí ele fala, ou houve uma tentativa de responder com informações que não correspondem à sua realidade. O que ele quer dizer aí em palavras diretas? Ela mentiu. Pois é. Tá? Isso só aí que aí a gente pesou pra mim. só que aí, exemplo, a gente aqui, por mim, colocava desse jeito, tá? Mas a minha equipe de mestres em letras, Luiz, nós não pode falar desse jeito. Vamos botar do jeito mais bonito, mais glamouroso. Ele tentou, aí eles botaram, né? Pode ter entendido, ela pode não ter sido entendida, ou ele respondeu informações que não correspondem à sua realidade. Ou seja, mentiu, vamos dizer assim. É uma segunda possibilidade. Aí ele dá a terceira possibilidade. Ou ainda pode apontar a existência de conflitos. Nesse seu caso, ele está falando aí que é na vida pessoal. Poderia ser na vida financeira, poderia ser na vida profissional e poderia ser também na vida na parte financeira. Então, essas três informações, o que é que o analista ele tem que fazer com o seu analisado? Exemplo, no meu caso, tá? Eu falaria assim, Elane, eu vi que você respondeu o seu questionário, deu tudo certinho, houve alguma dúvida, teve algo que eu, de repente, possa te ajudar. Ou seja, eu vi que você respondeu tudo certinho, só que eu vi que o seu resultado deu o que a gente chama de gráfico achatado, que é um gráfico distinto. Só que você não viu esse resultado. Eu sei do resultado. Então você ainda não teve acesso a esse resultado. Aí eu pergunto, Elane, teve alguma dúvida? Deu tudo certo? Você estava no ambiente seguro? Foi intuitiva? Você não dividiu a atenção com outras pessoas? Aí você vai me responder. Aí eu pergunto para você aqui agora, Elane. Aí eu estou te perguntando, tá? Você entendeu direitinho? Respondeu de forma certinha? Tudo certo? Ou você teve alguma dificuldade? Pode me responder. Eu não, respondi de forma certinha, não tive nenhuma dificuldade, entendi perfeitamente, Beleza? procurei ser mais honesto comigo mesmo. Então, eu aqui, show, perfeito. Perfeito. Aí eu agora como analista, o que é que eu já sei? As duas primeiras hipóteses eu já elimino. Onde é que está o problema? Conflitos. Aí você pode falar assim, Luiz, mas como assim conflitos? Quando a gente fala conflitos na vida pessoal, nesse caso especificamente, a gente está falando o seguinte, que algumas coisas estão acontecendo na sua vida de 6 meses para trás, pode estar acontecendo agora também. Ele avalia de 6 meses para trás, tá? Nos últimos meses. Ele diz assim, Luiz, Elane nos últimos tempos, tem algumas coisas que estão acontecendo na vida dela pessoal. Eu estou olhando o gráfico natural, tá? Estou olhando natural, não vi o ajustado lá não. Está acontecendo algumas coisas que Elane, para poder manter um ambiente mais harmonioso, não ter tantos conflitos, não está tendo embates no lado pessoal, ela termina cedendo algumas coisas para poder manter aquele ambiente mais harmonioso. Mas lá dentro, se ela pudesse, ela faria algumas mudanças. Então lá no fundo ela se sente um pouco inquieta com algumas coisas. E aí eu pergunto para você aqui agora, faz sentido essa informação? Isso está acontecendo? Ou aconteceu nos últimos meses? Sim, entendeu? Exatamente. Só que eu não posso transição de carreira. Que essa informação esteja explícita dentro do seu relatório. Por que não pode? Porque imagina que você trabalha na empresa, eu trabalho lá, um exemplo, no RH, e quando você responde o questionário, dá essa informação. Você não vai ficar confortável de, poxa, eu não queria que ele soubesse disso, é um negócio mais pessoal meu. Sei lá, aqui vai dizer que você está com conflitos na empresa, porque ele pode acusar. Aí imagina o teu gestor saber que tu está com conflitos e tu não queria, assim, que ele soubesse. É algo mais pessoal teu, entendeu? Então, a gente fez dessa forma para que o analista ele só consiga interpretar olhando os gráficos. Mas quem é uma pessoa externa que não sabe ler, não sabe interpretar o gráfico, ela não consegue saber essa informação. Aí o sistema, ele meio que dá essas pistas só para meio para tapear a pessoa, meio que para, sei lá, eu vou aqui tapear Elane para ela achar que ela errou, ou que ela não entendeu. Mas mentira, ela está com conflitos na vida dela, mas eu não quero que ela saiba, entendeu? Aí embaixo ele fala assim, olha, desta forma, recomenda-se refazer essa análise para validar as informações. Aí na tua cabeça tu vai dizer assim, Luiz, olha, eu acho que eu tenho que refazer, porque ele disse que está recomendando para eu refazer. Exatamente, isso que eu pensei.
mas tu entendeu, deu tudo certo? Você vai dizer, não deu tudo certo, tal. Eu falo, então fica tranquilo, eu já consigo identificar aqui, eu já sei o que aconteceu já, deu tudo certo. Porque eu não preciso mandar você refazer, porque eu sei que foi conflitos. Agora, se você não entendeu, ou se você respondeu de forma equivocada, você mentiu, aí sim, eu preciso refazer, porque você não entendeu. Mas se você entendeu, eu não preciso pedir para você refazer novamente. Aí, ou seja, eu também não sou obrigado, dentro de uma devolutiva, eu falar isso para você, tá, Elana? Eu não sou obrigado a dizer a você que está acontecendo isso. Isso é uma informação que eu sei, Uhum. é como se fosse uma bola de cristal. Eu tenho uma bola de cristal na minha mão, mas meu cliente não sabe que eu tenho essa bola de cristal. Então eu sei sobre a vida dele sem ele saber que eu sei sobre a vida dele. Entendeu? Então, isso é uma forma que a gente desenvolveu para que ajudasse os nossos analistas a ter informações privilegiadas sobre o outro, para que essas informações ele possa utilizar isso a seu favor para ajudar o cliente. Exemplo, vamos dizer que você está me contratando para, sei lá, um processo de coaching. E é meu primeiro contato, eu nunca te vi na vida. E aí você está me contratando para uma transição de carreira. Você trabalhou há mais de 20 anos na área farmacêutica e você quer trabalhar na área de desenvolvimento humano. E aí você quer fazer para mim um projeto comigo, porque você pretende daqui a pelo menos daqui a uns 5 meses você abrir um negócio para você nessa área de desenvolvimento humano. E quando eu passo para você no primeiro encontro o questionário e você responde, essa forma que a gente coloca, essas informações que eu te passei, ela está no teu gráfico natural. Talvez você, no momento, você não consiga ainda ler isso, porque você ainda está no processo de aprendizado da formação. Eu ensinei isso na formação gratuita, na aula de quarta-feira, no dia 20. Eu falei para o pessoal como interpretar o gráfico natural e o gráfico ajustado, o gráfico contraste, o atual, o radar das competências. Então, dentro da sua formação, no módulo 2, eu ensino sobre isso. Como você interpreta isso, tá? E no módulo 3 também eu te ajudo nesse sentido. Então, assim, essa é a primeira informação. Então, a gente coloca essa informação aí para te ajudar. Só que muitos alunos pensam assim, Luiz, mas lá está pedindo para eu refazer. Eu tenho que refazer? Não. Não. Você só refaz o questionário para a pessoa se a pessoa ela mentiu ou ela não entendeu. Se ela entendeu, não tem para que refazer. O resultado vai dar muito próximo do mesmo. Ele pode até modificar um pouquinho, vai dar muito próximo daquilo ali. E por que, Luiz, ele diz que está na zona intermediária, acima de 50%? Porque nos estudos de Maston, ele diz assim, a gente consegue mostrar para as pessoas ao nosso redor a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, quando a gente está num nível de percentual em termos de comportamento de 65% até 85%. Até 100% consegue. Tá? Ou seja, acima de 65%, você consegue evidenciar para as pessoas ao seu redor e para você mesmo quais são as competências, quais são as características altas mais aparentes no seu comportamento. Exemplo, eu, Luiz Vicente, eu sou comunicativo, sou um pouco dominante, sou um pouco estável, mas eu não sou quase nada de detalhista. Conformidade para mim é um zero à esquerda. Eu vi agora há pouco a Laís, falou, Luiz, a blusa do Luiz está a camisa. Ou seja, às vezes até ruim eu estar com essa camisa aqui, porque o vídeo, às vezes, quando está na gravação, esses tracinhos atrapalham um pouco, tem que ser um pouco mais neutro. Mas às vezes eu passei despercebido. Né? Alguém comentou, eu acho que é camisa de dormir. Não, é camisa de sair mesmo. Assim, o meu trabalho me dá essa liberdade de eu usar a roupa que eu quero, a hora que eu quero, sem desmerecer o meu trabalho ou nesse sentido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não sou detalhista nesse sentido. Então, como eu tenho acima de 65% o meu fator mais alto, as pessoas percebem com muita facilidade a minha comunicação com a minha dominância, porque eu tenho acima de 65%. Não quer dizer que não identifique a sua. Exemplo, eu consigo identificar porque eu já trabalho com isso há muito tempo. Mas uma pessoa que é leiga sobre esse assunto, ela não tem essa percepção nesse sentido. Aí, como você está com alguns conflitos, é como se alguns outros fatores tiveram que ser desenvolvidos e automaticamente, como eles foram desenvolvidos por conta que o meio exigiu isso, onde você vive, você termina diminuindo os outros. Exemplo, a sua estabilidade e a sua influência era para um deles, ou os dois, ou até mesmo três, está acima de 65. Como elas caíram, está com 61, 62, 61, isso quer dizer que o meio onde você vive te exigiu que elas diminuíssem para que outros possam aparecer. Aí isso é o que a gente fala de dizer o seguinte, você às vezes deixa de ser quem você é para ser quem você não é. Aí tem um momento que se você não tiver atento a isso, se você não tiver esse cuidado, não estudar, ou não pesquisar, ou não procurar um profissional para te ajudar nesse sentido,
você termina muitas vezes passando vários anos da sua vida e você às vezes não sabe, poxa, para que eu veio? Para que eu estou aqui na Terra? Qual a minha missão? Será que eu estou vivendo realmente a vida que eu gostaria? Será que realmente eu faço aquilo que eu quero? Porque às vezes eu não me encontrei ainda. Às vezes eu tenho lá 30 anos, 40, 50 anos de idade e eu ainda não me encontrei. E a análise DISC, ela ajuda justamente a você saber exatamente quem você é na sua essência. É como se você estivesse de frente para o espelho de espida e você diz, essa sou eu. Sem tirar nada, essa sou eu. Então, dessa forma, quando você se identifica, você consegue ter mais assertividade no que você quer a partir de agora. Exemplo, Luiz, eu trabalhei 20 e poucos anos nessa área farmacêutica e eu agora quero fazer uma transição de carreira, estou fazendo transição de carreira para trabalhar com desenvolvimento humano. Estou fazendo um curso tal, estou estudando tal, e eu me identifico. Quando você faz isso, pode vir o Papa falar para você que você não é, que você sabe que você é e você sabe o que você quer. Mas o ruim é quando você quer fazer as coisas e as pessoas dizem assim, será que vai dar certo? Aí tu faz, eita, realmente, será? Ou nem você sabe. Porque as influências externas, às vezes, te dominam. Aí você, às vezes, termina cedendo o que você é para ser o que você não é. Consegui te ajudar em relação a essa pergunta? Sim, e fez total sentido agora. Então, quando eu for dar uma devolutiva para o cliente, se ver essa informação, é muito importante eu antes ter essa conversa com ele e tentar identificar se houve alguma alteração dos 6 meses para cá. Porque depois que você falou não, isso... Não, 6 meses para trás. Atrás. Não, é para trás. Cá, é 6 meses e outra coisa, para cá hoje. A gente tem uma aula, eu não lembro qual é a aula agora, tá, Elane? É a aula da mentoria ao vivo. Eu tenho uma aula exclusiva. Não cheguei lá ainda. Que eu ensino para você como dar uma devolutiva para um gráfico achatado. E é exatamente o teu gráfico, o gráfico da tua filha. Uhum. Tá? E aí ela é muito boa porque eu dou uma aula de 2 horas ao vivo para os alunos pelo Zoom, ensinando para eles como pegar um cliente desse, que pegou um gráfico assim, como é que eu dou a devolutiva para esse cliente? É muito rica essa aula, porque esse gráfico é um dos gráficos que hoje na pandemia, tá? Muita gente com conflitos, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo familiares. Então, assim, não é só no Brasil, né? No mundo todo. Então, é muito comum esse tipo de gráfico aparecer. É muito comum, tá? É muito comum. Então, hoje, a cada 10 pessoas, eu acho que umas 4 aparece esse gráfico achatado. E eu vejo que é o gráfico, ele é o grande vilão dos nossos alunos, que quando o pessoal vai, o pessoal fica com medo. Caramba, como é que eu dou uma devolutiva para esse gráfico? E é muito simples de fazer, tá? Qual a tua outra dúvida? Olha, depois dessa aula que você me deu em relação à leitura do meu gráfico, sanou tudo, porque fez todo sentido. Uma coisa assim, então importante, pelo que eu percebi também, que era outra pergunta, se o cliente questionar em relação à devolutiva, da mudança de estilo comportamental, é importante também trazer ele os 6 meses anteriores até hoje o que houve de alteração, porque pode influenciar num novo comportamento. Na realidade, não é um novo comportamento. O que é que acontece? Porque eu enxergo assim, porque eu nunca fiz uma leitura que eu tivesse a influência tão apurada. Mas hoje, como o meio que eu estou iniciando de trabalho me exige isso, e eu estou trabalhando muito isso, que é a forma da comunicação, de falar com todo mundo e tal, não sei o quê, estou lapidando muito isso, se aflorou de uma forma que me espantou. Olha só. E a devolutiva que você me deu foi perfeita, porque me fez realmente ver que isso é mutável. Mas olha só, você já fez outras formações DISC ou você já fez outros questionários DISC? Sim, fiz. Beleza. Outros cursos DISC e apliquei também outros questionários, onde a minha estabilidade era o meu fator dominante. Beleza. Só que o que é que acontece? De acordo com o estudo de Marston, dos 4 fatores, dominância, influência, estabilidade e conformidade, você pode ter pelo menos 3 acima de 50%. E, no mínimo, 1 abaixo de 50%. Então, você pode ter, exemplo, influência em primeiro lugar, estabilidade em primeiro lugar, influência em segundo, dominância em terceiro, ou conformidade em terceiro, e em último lá, um dos 4. O que você não consegue ter é os 4 acima de 50% ou os 4 abaixo de 50%. Se isso vier a acontecer, é um tipo de gráfico distinto que a gente tem também, mas é muito raro de acontecer. Tá? Mas o normal é pelo menos 1 acima de 50%. Então, talvez, aí eu não posso
te falar com assertividade, porque eu não vi, eu não sei, mas eu estou aqui meio que falando um pouco sobre a minha experiência. Talvez você tenha focado no fator mais alto das vezes que você fez, e realmente é a estabilidade, mas você talvez não tenha percebido que você também tinha outro fator também próximo ou em evidência. Exemplo, eu, Luiz Vicente, o fator mais alto que eu tenho é a influência, isso é muito notório no meu comportamento. Mas o segundo mais alto, durante 29 anos da minha vida, era a estabilidade. Era o segundo mais alto. O terceiro mais alto era a dominância. E o mais baixo de todos, lá embaixo, quase zero, é a conformidade. Porque nós temos os 4 estilos comportamentais, nós temos os 4 fatores. Só que um deles, ou 3, vai se destacar mais, tá? Dentro do nosso comportamento. Porque 50% vem de genética. 50% adquiriu ao longo da vida. Então depende muito da sociedade, das pessoas, da comunidade, escola, casamento. E eu construo o meu comportamento. Então, no meu caso, de 6 a 7 anos para cá, eu tive algumas mudanças na minha vida em termos de proximidades de entes queridos. Meus avós faleceram, minha mãe mora em outra cidade. Então, a dominância, no meu caso, que é o terceiro fator, ele passou para ser o segundo fator. E a estabilidade caiu. Porque o meu avô, materno, ele era muito estável. Minha mãe é muito estável. Então, eu carreguei um pouco deles nesse sentido. Eu sempre gostei muito de ajudar. Não é que hoje eu não ajudo, tá? Mas eu sempre gostei de ajudar, de estar próximo, fazer parte de entidades. Eu sou rotariano, faço parte da associação comercial. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar junto. Esse é o jeito do Luiz Vicente. Eu gosto desse contato com as pessoas. Uhum. Então, o que é que acontece? Com o passar do tempo, depois que meu avô faleceu, minha mãe morou em outra cidade, eu não tenho mais a aproximação com a tia tanto. Então, naturalmente, com esse mercado que eu atuo, mercado digital, correr atrás dos resultados, investimentos, colocar alunos para casa, preparar conteúdos, existe uma dominância nesse sentido também. Então, a minha dominância aflorou mais, enquanto a estabilidade caiu. Então, hoje eu tenho lá 90% mais ou menos de influência, eu tenho uns 65% de dominância, eu tenho uns 60, 55% de estabilidade e uns 8 a 12% de conformidade. Então, o que eu quero te dizer com isso? O segundo fator mais alto no seu comportamento, ele geralmente representa o meio onde você vive, tá? Ou seja, se a sua influência é a que prevalece, e nos últimos tempos a influência está aparecendo nas carinhas de fora, e você está demonstrando isso aqui comigo aqui ao vivo hoje, você já chegou chegando, já chegou falando, conversando, isso é fator influência. A estabilidade, sabe como é que a estabilidade chegava? Se você tivesse só estabilidade. Oi, Luiz, tudo bom? Meu nome é Elane, obrigado por estar aqui. Você era aquele gente muito mais meiga, mais sensível, você esperava eu te perguntar, você não já ia falar, entendeu? Você era mais reativa. O influente ele é mais ativo, o estável ele é mais reativo. Ele espera o comando para poder fazer as coisas. E ele não gosta de mudanças bruscas. Exemplo, se eu faço uma pergunta aqui que foge um pouco do teu contexto, vai ficar desconfortável. Se eu pergunto para você assim, ô Elane, aqui diz que você está com alguns conflitos na sua vida pessoal. Aqui você está abertamente comigo, está tranquila. Mas se você tivesse uma estabilidade muito alta, você faria, assim, Luiz, eu não queria falar sobre isso aqui agora, eu não acho que é o momento, ou se você não se sentiria confortável. Não é que você está confortável e tal, mas lógico, eu estou falando informações de um ambiente seguro aqui com a gente, da forma que eu estou falando com você. Mas um estável muito alto, ele não teria coragem de fazer o que você está fazendo aqui. Ou ele faria, mas com mais cautela. Então, de alguma forma, esse influente, com o tempo, ele está aflorando mais em você, porque o meio está te exigindo esse influente aí. Faz sentido? Total. Muito sentido agora. Agora eu realmente estou analisando o meu gráfico de uma outra forma. Agora eu tenho mais uma pergunta, que eu acredito que seja muito pertinente para quem está iniciando nessa carreira na lista de perfil comportamental, na lista DISC. E gera uma insegurança muito grande na pessoa nova em relação à autoridade dela. No caso, porque o meio digital é um meio que a gente vai ter que trabalhar muito isso, você ser questionado ou não, a sua linguagem, o que você aplica, o seu conteúdo, enfim. Para tranquilizar, seria correto a gente só usar a certificação da análise DISC ou também
trazer um pouco da história de vida, da história profissional. Eu falo isso porque eu fiz esses cursos todos, mas não gerei certificação em relação a eles. Eu tenho o conteúdo de que eu estudei, eu apliquei, eu fiz, eu vi o resultado, eu vi na prática, eu validei essas informações através da minha carreira toda, mas isso me deixa muito insegura em relação a utilizar isso. Mas é algo que eu gostaria de utilizar. Aí você quer saber... É algo que eu gostaria de utilizar, porque eu acho que é onde quando você mostra a sua vivência, você traz a pessoa para uma experiência pessoal dela que pode ser similar à sua. Mas e qual a validade disso? Eu trago isso junto com a certificação ou não? Olha só, eu vou falar a minha percepção, tá? Percepção Luiz Vicente. Eu sempre falo o seguinte, certificado é muito importante para todos nós. Tá? Certificado é importante para todo mundo. Porém, não é o certificado que ele valida a sua capacidade de entrega do seu conteúdo. Tá? Ele é importante, ele é válido, mas só o certificado ele não valida o seu conhecimento. Exemplo, a gente vê muitas pessoas que passam anos e anos numa graduação, tem o seu diploma, mas está desempregado. Ou não tem a competência técnica de execução. Por quê? Tem, às vezes, a teoria, mas não tem a prática. Então, assim, ó, de nada adianta eu, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. De nada adianta eu ter um certificado de Advanced Coaching, tá? Um nível um pouco mais avançado, se eu não pratico isso. De nada adianta eu pegar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, pegar outro certificado de coaching, tá? E eu simplesmente só ter isso para estar bonitinho na minha parede. Sei lá, são tantos certificados que tem outro aqui em cima, ó. Outro certificado de coaching. Ó, outro certificado, isso foi em 2013, de coaching. Esse aqui tem 126 horas de certificado, presencial. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes não é só o certificado que valida você como profissional. E olha que, porque eu não mostro mais, mas eu vou dar só algo para você rapidinho aqui, só para o pessoal que está aqui ver os bastidores, tá? Mas olha, vou te mostrar aqui embaixo. Cadê aqui? Vê se eu... Ó, isso aqui embaixo, ó. Isso aqui é tudo certificado, ó, guardado. Eu nem uso mais isso, não é que não são válidos, tá? Mas o que eu percebi ao longo do tempo? As pessoas, elas não vão mensurar o seu trabalho pelo seu certificado, mas pela entrega que você faz. Então, exemplo, antigamente, quando eu ia fazer a minha página de inscrição para chamar vocês para participar dos meus eventos gratuitos, eu falava assim, ó, Luiz Vicente, coach profissional, 8 anos de atuação, 8 titulações em coach nas escolas, eu estava falando das escolas, tal. Formação com Timothy Gaio, Power de Coach no Brasil, formado em administração, pós-graduado em marketing e propaganda, professor universitário em turmas tal, psicologia organizacional, área de coaching, eu botava vice-presidente da associação comercial, coautor do livro, ou seja, eu botava um histórico meu de currículo, querendo mostrar para as pessoas a autoridade naquilo que eu fazia, para as pessoas saberem que realmente eu era o Luiz Vicente. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que não era essas chancelas que validavam quem era Luiz Vicente. Mas, quando eu tinha pessoas que falavam do meu trabalho, vivências que eu realizei, depoimentos de pessoas, tempos que eu já realizei esse trabalho, isso vale muito mais do que o certificado para as pessoas. Tá? Para você fazer um trabalho para uma grande empresa, para uma farmácia, talvez uma indústria, ela vai pedir o seu certificado, não tem para onde correr. Ela vai pedir porque ela precisa ter isso nos autos, porque se precisarem de uma auditoria, contratar a Elane Costa, da empresa tal, certificado tal, ela vai precisar. Mas o mercado em si, como é que você constrói autoridade? Gerando conteúdo de valor para elas. Então, se todo santo dia eu venho aqui, exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui agora, sabe quanto eu cobrava para poder dar uma devolutiva? Não estou fazendo devolutiva completa com você, mas para você estar 1 hora comigo, eu cobrava R$600 para os meus alunos, ou para pessoas que têm interesse nessa área, para sentar 1 hora e conversar comigo. Eu cobrava R$600. E eu tenho a agenda lotada. Só que quando eu fazia isso,
eu não conseguia atender todo mundo e tem alunos que ficavam chateados, porque queria falar comigo e não conseguia, mesmo querendo pagar. Então, eu queria pagar mais caro. E eu falava, olha, a questão não é o valor. Então, quando eu comecei a fazer essa mentoria 959 em janeiro, eu pensei, vou ser justo, eu vou abrir para todo mundo, basta entrar ao vivo junto comigo e eu vou ajudar da forma que eu puder ajudar. Mas eu não vou cobrar nada. Só que quando eu faço esse trabalho, cada vez que eu venho aqui e eu dou a cara a tapa e vir aqui e não saber o que você vai me perguntar, eu não sei. Pode ser que eu saiba responder, pode ser que não. Mas quando eu faço isso, eu mostro o que para as pessoas? Autoridade, conhecimento. Autoridade. Então, eu não preciso falar dos meus currículos para as pessoas, porque não vai ser isso. Elas já estão vendo isso. Se elas chegarem no meu Instagram e elas forem fuçar, elas vão ver esses vídeos aqui que eu estou com você aqui, de centenas de pessoas que já passaram aqui. Mais de 100 pessoas eu já fiz essa mentoria aqui ao vivo aqui, mais de 100. Se elas forem no meu YouTube, sei lá, tem mais de 300 vídeos lá de conteúdo. Então, isso é o que a gente chama de gerar autoridade. Mas não é a quantidade de pessoas que estão aqui ao vivo assistindo, mas é o quanto você gera de resultado para as pessoas. Então, assim, não foca em currículo. Currículo é necessário, ele é importante sim. É importante você dizer lá, sou formada, tal, 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 tal. É que traz uma insegurança isso. O que vai diferenciar você é a quantidade que você entrega, a transformação que você gera na vida das pessoas. É igual o Luiz falar assim, poxa, Luiz, tu fala que tu ajuda o cara a faturar mais de 5 mil reais com uma análise comportamental. Mas cadê essas pessoas? Tá aí depoimentos. Tá lá no meu Instagram, tá aqui no meu Instagram, tá na minha fanpage, tá no meu LinkedIn, tá no meu YouTube, tá no meu Telegram. Tá em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, isso é gerar autoridade, que você vai gerar a sua autoridade. Exemplo, você vai trabalhar na área de desenvolvimento humano, certo? Você sabe qual área específica você quer atuar com a análise disso? Tu tem essa ideia? Tu já pensou sobre isso? Bom, ainda não defini uma estrategicamente. Como eu estou começando, eu estou trabalhando primeiro em vida e carreira. Ponto. Vida e carreira. Carreira, isso. Pronto. Aí, qual a dica que eu te dou? Qual a dica que eu te dou? Busca uma persona, busca um público específico nessa linha que você quer trabalhar, estuda sobre ele, foca. Assim que você puder, que você chegue nas mentorias ao vivo e coloque em prática os ensinamentos que estão lá. E eu te garanto, se você colocar aquelas estratégias lá, você consegue ter resultados. Exemplo, eu estava fazendo com você nos bastidores agora há pouco, você paga um curso para te ajudar a fazer lançamentos digitais, correto? Alguma coisa nessa linha, correto? Sim, correto. Ou eu entendi errado? É isso mesmo? Não. Mais ou menos, mais ou menos. Beleza. Mais ou menos. Mas, ou seja, você paga algum curso que você aprende a vender pela internet? Ou você já pagou algum curso? Sim, sim. Faz parte. Um dos processos faz parte disso. Eu já paguei outros cursos também. Que fazem Tranquilo. Ou seja, dentro da nossa formação, nessas mentorias ao vivo, eu ensino justamente estratégias que eu uso, tá? Para que você use com seus clientes. Para você ter mais assertividade em resultados em vendas com o DISC. Para que isso? Para que você não precise pagar outros cursos lá fora. Porque tem alunos que vêm para a formação e dizem, Luiz, poxa, eu quero realmente pegar esse material e já começar a ter resultados com ele. Eu falo, caramba, tu fez a formação gratuita? Não é teu caso, tá? Mas fez formação gratuita? Desenrolou lá, faz o seguinte, vai dentro para as mentorias. Porque ela tem muitas estratégias. Mas não usa o mercado tradicional, que o mercado tradicional faz. O que o mercado tradicional faz? Analista comportamental. Análise DISC 297, 397. Quer fazer? Isso é o que todo mundo faz. Qual autoridade tu vai gerar fazendo isso? Exemplo, você não encontra em lugar nenhum na minha rede social vendendo análise DISC. Pode tentar achar. Não tem lugar nenhum. Se alguém vier no privado, olha, eu quero saber quanto é a tua formação, amigo, ó, não está à venda. Mas quanto é? Eu falei, olha, a última vez ela era 1.497. Fez uma oferta lá, mas ela era 1.497, mas não está disponível. Não, mas eu quero comprar. Quando é que vai ter uma próxima turma? Acompanhe o nosso material. Todo dia está um conteúdo novo aqui. Só que só o conteúdo gratuito, o cara já aprende coisa que ele pagaria por ele. Te ajudei, Elane? Muito, me ajudou muito. Muito obrigada. Tirou todas as minhas dúvidas. O conteúdo está fantástico, incrível, muito rico. Realmente, os gráficos que você tem como diferencial, eu nunca vi em outras plataformas. Obrigado. Enfim. Obrigado. Gratidão mesmo. Show de bola. E até aí outro momento. Obrigado por ter aceitado o convite de entrar junto comigo aqui ao vivo. Imagina, obrigada a você. Fica de olho que a gente depois vai estar pegando esse material, vai estar compartilhando também em outras redes sociais nossas também. Obrigada por você estar compartilhando todo o seu conhecimento aí com a gente. Muito obrigada. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.